paz do Senhor, irmãos, amados, que bom estarmos juntos novamente, mas esse momento na presença de Deus, dos irmãos, da igreja, das pessoas que estão nos ouvindo, nos vendo nesse momento. Que bom, que maravilha. É uma alegria para mim poder estar aqui com vocês nesta quarta-feira. A gente precisa entender algumas coisas do plano de Deus para a nossa vida. E se você está aí é porque está interessado em compreender algumas coisas a respeito do reino de Deus, a palavra de Deus. Eu quero orar antes de começarmos, agradecer ao Senhor pelo privilégio que temos de poder anunciar as coisas boas do Senhor. Ele nos deu essa alegria de poder participar da palavra, do reino, da igreja. Que bênção maravilhosa. Há muito tempo atrás, com 17 anos, eu entendi a palavra de Deus a respeito da salvação, do que eu era perdido, sem a graça de Deus. E um dia alguém me levou para a igreja e ali eu pude ver os crentes, o povo de Deus ali reunido. Que diferente, que coisa diferente. As pessoas conversando, se cumprimentando, e a gente pôde sentir uma paz que eu não havia sentido lá fora no mundo, né? No mundo que a gente vivia anteriormente, fazendo as coisas naturais da vida. E ali na igreja eu pude ouvir o coral cantando um hino que mexeu com a minha vida, transformou aquele momento que eu estava buscando algo diferente para a minha vida. E eu pude então ouvir um hino chamado Vivo Feliz, pois sou de Jesus. E quando eu ouvi aquele hino, meu coração estremeceu. Ele sentiu algo que eu nunca tinha sentido antes. Vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus. Ele me leva à glória dos céus. Olha, quando eu ouvi aquela palavra, herdeiro de Deus, eu fiquei sabendo ali naquele momento que em Jesus eu tinha uma herança. E eu fui procurar conhecer esta herança. E quando me ofereceram uma Bíblia, e a Bíblia foi a forma ou a fórmula de eu conhecer essa herança de Deus, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. A Bíblia é o livro de Deus. E através da leitura da palavra, eu pude conhecer os estatutos, a direção, as leis de Deus, as instruções para o viver diário na presença do Senhor e ter uma vida abençoada nesta sociedade, no mundo. Não é se separar do mundo, mas é se integrar ao mundo de uma forma diferente pela qual Deus criou. E através da Bíblia, da palavra de Deus, este livro santo, que a gente fica conhecendo as leis de Deus. Como podemos viver para agradar-lhe? Como podemos ter uma vida transformada, santificada, na presença de Deus e desse mundo? Nós não somos tirados do mundo depois que nos convertemos, mas nós começamos a aprender como viver neste mundo da maneira como Deus quer. Eu quero cantar um louvor para vocês. Eu não sou cantor não, mas eu quero cantar esse louvor. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei,
e das tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são para te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão para minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Aleluia. A tua palavra escondi. Que benção, irmão. O nosso coração, ele é o lugar onde se deve guardar a palavra de Deus. Quando a gente guarda a palavra de Deus, nós vamos aprender a viver melhor neste mundo tão difícil, tão complicado de se viver de forma a agradar ao Senhor. Quero orar nesse instante. Senhor, te louvo pelo privilégio que temos de poder anunciar a tua palavra, o teu reino aqui na terra. Eu sei, Senhor, que tem pessoas que nesse instante estão precisando de uma bênção específica do Senhor, a cura de uma enfermidade, um problema no relacionamento familiar. Quantas dificuldades temos visto nas famílias, os filhos têm sido, Senhor, tão complicado dentro dos seus lares, porque há tantas ofertas fora do seu lar, que às vezes não sabe como levar a sua vida como família. Eu peço que tu esteja abençoando cada moço, cada moça, cada pai, cada mãe. Abençoa, Senhor, esta sociedade que precisa da tua graça, assim como eu também precisei um dia, que eles também possam sentir o teu amor, o teu plano de vida, que é vida em abundância. Que o Senhor esteja operando milagres, curando os enfermos, seja qual for a enfermidade, esteja nesse instante curando cada uma delas. Senhor, opera os milagres, toca agora em toda a enfermidade, toca em cada uma, Senhor, porque para ti todas elas podem ser curadas, se o Senhor tocar nessas vidas. Se eles disserem, Senhor, toca na minha vida, eu sei que eu poderei ser curado. E o Senhor toca com poder da cura, do sangue de Jesus derramado naquela cruz, porque ali o Senhor levou as nossas dores, as nossas feridas, as nossas enfermidades, e além disso ainda levou sobre si os nossos pecados. Senhor, tem misericórdia, abençoa-nos, nós precisamos de ti. Fala conosco através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Creia, tão somente, e você verá a glória de Deus. Deus é amor, Ele veio para salvar, para curar, veio para conversar conosco, para ter esse contato, de ter essa amizade com o ser humano que Ele criou. Sabe, amados, que nós possamos aproveitar o tempo que temos de vida para agradar a Deus. Que Deus nos abençoe. Eu quero trazer a palavra de Deus nesse instante, falando sobre a Bíblia, que Deus está perto, Deus está nos ouvindo. Como vamos saber disso se nós não lermos a palavra? Se não tivermos contato com a Bíblia, nunca vamos saber como proceder diante do Senhor, que Ele está à disposição da humanidade para abençoar.
para trazer vida com abundância. E aqui em Tiago, capítulo 4, tem um texto que é muito interessante, que diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que eu não, em vão, afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós, o Espírito Santo de Deus. Antes ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. E vós os que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Que bênção! Os irmãos, me perdoem essas tosse que eu começo a falar, começa a me dar essa vontade de tossir, e às vezes incomoda um pouquinho os irmãos. Me perdoe por isso, viu? Irmãos, sujeitai-vos, portanto, a Deus. Aqui o Senhor fala muitas coisas, que o Espírito que habita em nós tem ciúmes. Quando a gente não se sujeita a Deus, o Espírito de Deus que habita em nós, isso quer dizer, naqueles que têm um encontro com Jesus, que aceitou a graça de Deus, nós podemos ter agora a morada. Nós somos a morada, o templo de Deus feito não por mãos humanas, mas Deus nos criou para sermos morada do Espírito Santo. Isso é a terceira pessoa da Trindade, a pessoa de Deus, e Ele habita em nós. E Ele fala aqui que Ele tem ciúmes quando nós somos infiéis a Deus, quando nós não vivemos para agradar ao Senhor. Mas como a gente poderá agradar o Senhor se a gente não conhece os estatutos de Deus, as promessas, como devemos viver na presença do Senhor de forma a lhe agradar? Então nós precisamos conhecer a Deus para nos sujeitar a Deus, ou fazer uma opção de vida, de sermos sujeitos a Deus, isso é, à vontade de Deus, como Ele quer que a gente viva. Se nós não quisermos estar sujeitos a Deus, jamais poderemos agradar-lhe. Não podemos servir ao Senhor de forma completa, perfeita, que também nos agrada, nos deixa cheio de vida. Então nós precisamos conhecer os estatutos do Senhor, e Ele está falando aqui: sujeitai-vos, portanto, a Deus e resisti ao diabo. Não tem como resistir ao diabo se a gente não se sujeitar a Deus. O diabo, ele vai trazer propostas que parecem ser boas e agradáveis a Deus, até a nós, a nossa própria vontade, sim. Sempre vamos estar sendo colocados contra a parede de quem nós queremos servir. E nós precisamos aprender um pouco da palavra de Deus, conhecer os estatutos. O salmista, ele escreve isso muito claramente no Salmo 119. Ele ensina um pouco. O salmista, ele coloca alguns salmos que foi escrito por várias pessoas, como nós
temos que ter o desejo de conhecer os estatutos, isto é, as leis de Deus. Se não conhecermos as leis de Deus, como poderemos agradar ao Senhor? E digo que as leis do país também é preciso ser conhecidas para a gente poder viver uma vida na sociedade sem nenhum problema, sem nenhum questionamento. Nós precisamos conhecer os estatutos, as leis feitas pelos homens, em todos os aspectos, em tudo que é necessário para termos uma vida sossegada, tranquila, sem sermos presos, sem sermos atacados pelas leis. Nós precisamos conhecer as leis e obedecê-las, para que a gente possa agradar, se sujeitar às leis e ver que elas são boas. As leis foram feitas para os maus, não foi feita para os bons, porque os bons vão procurar viver as leis naturais para que a gente viva tempo de tranquilidade. E os maus sofrem a dureza da lei porque desobedecem às leis. Quando a gente vê nesse mundo tantas coisas, as leis de trânsito, né? As leis naturais do mundo, das florestas, existem leis para as florestas, existem leis para os rios, que trazem problemas sérios para a humanidade quando nós as desobedecemos, e nós mesmos sofremos as consequências por não obedecer à lei. Agora, para sujeitarmos a Deus, é preciso conhecer as leis de Deus. E aqui já está falando algumas coisas, né? Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quando a gente obedece à lei de Deus, naturalmente, meus queridos, o diabo não terá condições de nos enfrentar, porque nós vamos resistir-lhes por conhecimento da palavra de Deus, porque nós vamos saber sair das tentações, dos ataques, da maneira como Satanás trabalha para nos derrotar, nos derrubar, trazer-nos consequências terríveis para a nossa vida. Mas quando nós conhecemos a lei do Senhor, e nós resistiremos com certeza, porque o conhecimento das leis de Deus nos faz sujeitarmos a elas, porque sabemos que elas serão boas para nós. Sujeitar-vos a Deus. Aqui no Salmo 119, vamos dar uma lidinha aqui. Salmo 119, do 105 em diante. Vamos lá. Muita gente não gosta de ler o Salmo 119, justamente porque fala de muitas leis. Ele todinho ele traz para nós leis. Olha aqui, versículo 1 em diante diz assim: bem-aventurados, isto é, feliz, bem-sucedido, os irrepreensíveis. É aqueles que não vai ter repreensão para quem conhece e obedece. Os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. As prescrições, o que Deus deu de receita para uma vida tranquila e sossegada. Olha, quando você vai no médico, é consultado, ele vê os problemas que você está vivendo, o que ele faz? Ele faz uma prescrição, isto é, uma receita do remédio que você tem que tomar para aquela dificuldade que você está vivendo. Olha, se você não obedecer, não vai ter jeito. Tem gente que pega a receita, leva para casa, joga e não compra a receita, o que o médico passou. Aí depois, daqui uns dias, a doença fica pior ainda, aí ele volta para o médico: doutor, não estou bom, mas escuta, você tomou a prescrição que eu te passei? Ah, doutor, eu não tomei porque achei que não ia ser bom para mim, que não ia resolver. Aí o médico vai olhar para você, só vai chacoalhar a cabeça e vai falar: como é que você quer ficar bom se não guardar a receita?
se não comprar o remédio que eu te passei. Assim também, meus queridos, se nós não guardarmos a palavra de Deus e cumprir a palavra e tomar o remédio que ela passou para nós, para uma vida de santidade, de obediência, como é que nós vamos viver tranquilo? Vamos ter atacado por Satanás e não vamos conseguir resistir-lhe e vamos cair no erro, no pecado, nas dificuldades que se nos apresentam. E um pouquinho mais para frente, está aqui assim também, ainda no 119, capítulo 1, dos versículos primeiros, está aqui, ó, do 10. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Foi o que eu acabei de cantar. Guardei a tua palavra no meu coração. Guardar a palavra no coração é o segredo para resistirmos ao diabo, às suas astúcias, as suas paixões carnais que nos aflige de todo o tempo. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. E no versículo 8 está aqui: chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós outros. E olha o que faz a palavra diante da nossa vida. Ele dá uma opção. Ele fala aqui, ó: purificai as mãos, pecadores. Irmãos, quando nós conhecemos ao Senhor, a sua palavra, há um desejo de purificar a nossa vida. Quando fala as mãos, ele está falando aquilo que a gente toca, aquilo que a gente palpa, aquilo que a gente está tocando na nossa vida, que está trazendo prejuízos enormes para a nossa vida. A limpar as mãos, pecadores. Nós precisamos aprender isso. Limpar a mão é um sentido de lavar-nos, porque nós usamos as mãos para lavar, e nós precisamos nos purificar desses pecados que estão nos assediando a cada dia, para que a gente se coloque diante do Senhor com autoridade, de mãos limpas, de coração limpo, de vida transformada na presença do Senhor. Aí o diabo vai bater em retirada, porque nós sujeitamos a Deus, e ele não resiste um crente abençoado, um crente de oração, um crente que guarda a palavra, um crente que cumpre os seus compromissos em todos os aspectos da sua vida. Limpai as mãos, pecadores, ou purificai as mãos, e vós de duplo ânimo, limpai o coração. De duplo ânimo. Irmãos, o que significa muitas vezes esse duplo ânimo? Uma hora nós estamos pensando uma coisa, outra hora deixamos de pensar aquilo. Nós não temos firmeza nos nossos pensamentos. Estamos sempre com o nosso ânimo dobre. Uma hora queremos, outra hora não queremos. Uma hora queremos viver uma vida de santificação e daqui a pouco não queremos mais. Nós queremos viver em dois aspectos de decisão na nossa vida. Isso só traz problema na vida, em todos os sentidos, irmãos. Duplo ânimo. Não temos firmeza naquilo que nós queremos. Uma hora queremos, outra hora não queremos. E nós ficamos titubiosos nas nossas decisões. Isso traz complicação para a nossa vida. Aí Satanás vem e faz a festa nas nossas decisões. Por isso nós precisamos saber o que queremos. Em tudo que você vai decidir na sua vida, comprar, vender, adquirir, deixar isso ou aquilo, tomar decisões, precisamos ter firmeza no que nós queremos, para que nada venha trazer dificuldades para a nossa vida. Então, purificai as mãos, vós de duplo ânimo. Tenha firmeza no que você quer. Quer servir a Deus?
quer viver uma vida de santificação, tenha firmeza no que você quer, não aceito isso, não aceito essa proposta titubiosa na minha vida, isso vai me trazer dificuldades no meu viver diário. Então se sujeite a Deus e veja o que o Senhor tem de proposta nos seus estatutos, na tua palavra. Irmãos, está cheio de requisitos na palavra, para a gente não ter uma vida de duplicidade de pensamentos. Temos que ser sim, sim e não, não, e o que passar disso é procedência maligna. Então, em todas as propostas, Satanás sempre vai querer fazer você ter dúvida na sua vida, para não fazer corretamente. E aqui, limpai o coração. Nós estamos precisando, queridos, fazer uma reflexão, uma autoanálise do que está no nosso coração. Será que nós temos guardado a palavra no nosso coração? Porque, queridos, quando nós guardamos a palavra no coração, quando vem as tentações, quando vem as dificuldades, nós vamos fazer antes uma análise e ver o que está cheio no nosso coração. Não tem um ditado que diz que a boca fala o que o coração está cheio? De que está cheio o seu coração? Da palavra de Deus ou dos desejos desta vida que tem ocupado a maior parte do nosso tempo? Irmãos, nós estamos vivendo um tempo assim de muita ociosidade. Tem algumas coisas que estão ocupando muito o nosso coração e nós precisamos tomar cuidado. A vida secular tem procurado ocupar o tempo do nosso coração, e tudo que está no coração vai entrar pela mente, vai passar pela nossa mente, e nós precisamos fazer uma administração do que está entrando na nossa mente, que pode chegar sim até a nossa mente, mas nós precisamos fazer uma autoanálise daquilo que pode descer para o coração ou não descer. Mas nós estamos deixando descer muita coisa para o coração, que vai trazer prejuízos enormes para a nossa vida, tanto a vida secular como a vida familiar e a vida cristã. O que nós estamos fazendo? O que está entrando no nosso coração? Tome cuidado com o que você está vendo, com o que você está ouvindo, para que quando você decidir servir ao Senhor e andar na presença de Deus, seu coração está cheio da glória de Deus, do desejo de orar, do desejo de ler a palavra, de consultar o livro dos livros, as leis, os estatutos do Senhor, para que a gente possa resistir às ofertas que Satanás tem e agradar ao Senhor, porque nós conhecemos o Deus que nós servimos e a sua palavra está dentro do nosso coração, na nossa mente, onde é o filtro de tudo que vem em nós. Queridos, afligi-vos e chorai, lamentai. Está faltando muito temor de Deus no coração das pessoas. Está faltando temor. As pessoas não estão com medo do que está acontecendo, estão levando a sua vida no vai da valsa e não teme aquele que pode matar a alma e lançar no inferno a vida da pessoa, que é Deus. Nós precisamos temer ao Senhor, irmãos. Olha aqui, toma cuidado, lamentai e chorai, cuidado, porque senão nós iremos fugir da presença do Senhor e às vezes não achar mais forma de viver para agradar o Senhor, porque nós fazemos coisas erradas e não estamos sentindo mais nada. Toma cuidado com isso. Deus não vai dar jeitinho depois, não. É agora que você precisa chorar, lamentar e pedir perdão pelos seus pecados e colocar em dia a sua vida com Deus, se arrepender das suas faltas e voltar a servir ao Senhor. Irmãos, temor a Deus é muito importante. Tem gente que já faz as coisas erradas, já faz rindo,
já faz sem nenhum sentido. Ele faz com uma coisa tão natural, como o homem do mundo que não tem a presença do Senhor. É preciso você aqui e converta-se. E vós, o vosso riso em pranto. Aconteceu, o pecado é normal, a gente peca mesmo. Não é normal não, irmãos. Pecado gera a morte. Pecado separa você de Deus e te lança no inferno, separado eternamente de Deus. Tome cuidado daqui, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Não fica aí um riso na hora que você está em pecado. Toma cuidado com a sua vida, queridos, é o conselho do pastor, da palavra de Deus. Cuidado. Humilhai-vos na presença do Senhor, ao segredo de se chegar a Deus, se sujeitar a Deus. Humilhai-vos na presença do Senhor. Senhor, eu sou pecador. Davi fez muito isso. Senhor, eu sou pecador. Eu pequei contra o Senhor. O jovem rico, aquele jovem que pediu os seus bens para o pai, ele falou: Pai, pequei contra o céu, contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Olha aqui, irmãos, é preciso se humilhar na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Quando a gente se humilha e reconhece que é pecador, a gente está se sujeitando a Deus e falando: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Amados, que esta palavra de hoje possa falar ao nosso coração. Sujeitai-vos, portanto, a Deus e resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É preciso se sujeitar a Deus para resistir ao diabo. E ele te ama e quer ver você novamente na presença dele. Não sei qual é a sua situação diante do Senhor. Se você já tem se sujeitado a Deus, tem experimentado as maravilhas da palavra de Deus, que estão à tua disposição. Os estatutos de Deus estarão à tua disposição para o arrependimento, para voltar sempre para o Senhor e dizer: Senhor, eu te amo, quero te servir. Me ajuda a viver na tua presença a cada instante. Deus nos abençoe com esta palavra, meus queridos. Que o Senhor possa falar ao seu coração. Examina o teu coração. O que está dentro dele? Você tem guardado a palavra de Deus no teu coração? Que você faça um propósito diante do Senhor, de se humilhar diante de Deus, se sujeitar ao Senhor, e o diabo vai fugir. Que Deus nos abençoe nesse momento, em nome de Jesus. Quero fazer uma oração por você. Senhor, obrigado porque a tua palavra está diante de nós. Seus estatutos, sua direção, suas prescrições, a tua receita para um viver santo, para um viver diferente nesta sociedade carregada de pecado, de desejos pecaminosos. Senhor, que o teu povo possa guardar a tua palavra no coração, para não pecar contra ti. Senhor, que o teu poder se manifeste em nós. Nos ajude, Senhor, a viver na tua presença, para sermos bênçãos a cada dia diante da tua palavra. Nos ensina a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios para a glória do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus nos abençoe.